Olha, todo mundo fala em transição energética, energia verde, e parece uma coisa super simples, né? Mas e se uma pequena mudança no tipo de combustível pudesse, na verdade, criar uma cascata de falhas escondidas numa planta industrial inteira? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos ver por que essa mudança é muito mais complexa do que parece. E é exatamente essa a questão. Mudar para misturas com mais biodiesel, como o B20, por exemplo, não é só uma questão de ajuste, é um desafio de engenharia gigantesco, que coloca em jogo a segurança de sistemas que estão aí, operando há décadas. Definitivamente não é uma troca simples, é uma transformação completa. Para a gente entender o tamanho desse desafio, vamos começar pelo básico. O que está por trás dessa mudança e por que ela mexe com muito mais coisas do que uma simples recalibração de equipamento? E o que impressiona é a velocidade com que tudo isso está acontecendo. Essa linha do tempo mostra bem a rapidez com que as regras sobre biocombustíveis avançam. A gente saiu de um padrão que já era conhecido, o B10, e em pouquíssimo tempo já se fala em B20 como obrigatório, e até em programas piloto testando biodiesel quase puro. Ou seja, a pressão para mudar é enorme e não para de crescer. É aí que entra um conceito que é chave, fundamental na engenharia. Essa transição não é como trocar um pneu. É uma alteração profunda no sistema, que obriga um procedimento formal para reavaliar todos os riscos. Isso tem nome: gestão de mudanças ou, como é mais conhecido, MOC. Então vamos lá, vamos ver como a primeira peça desse dominó cai e começa a derrubar todo o resto. Tudo começa com a mudança nas propriedades físicas do combustível, uma alteração que parece pequena, mas que vai ecoar por toda a parte hidráulica da planta. E essa tabela deixa tudo muito claro. Não estamos falando de uma diferencinha pequena, não. O biodiesel em maior concentração é um fluido muito mais denso e viscoso. Essa mudança física é o ponto de partida para uma série de problemas mecânicos graves. E qual a consequência direta disso? Simples. As bombas, que foram projetadas décadas atrás para o diesel comum, que é mais fino, agora são forçadas a trabalhar no seu limite absoluto. Elas começam a operar perigosamente perto da cavitação, sabe? Aquele fenômeno que basicamente destrói a bomba por dentro. Isso coloca todo o sistema sob um estresse para o qual ele nunca foi projetado. E essa citação aqui ilustra perfeitamente o impacto disso na segurança. Um vazamento, que já é um problemão, se torna algo muito pior. O jato de combustível, por ser mais viscoso, vai muito mais longe. A área de risco se expande. Basicamente, todos os mapas de segurança desenhados há anos se tornam inúteis da noite para o dia. Mas olha, os problemas não param na parte mecânica. Existe um ataque químico acontecendo, silencioso, invisível, dentro das tubulações, das vedações. É o inimigo que corrói o sistema por dentro, até o ponto em que pode se tarde demais. O ponto é o seguinte: o diesel mineral é uma coisa mais inerte, sabe? Já o biodiesel é quimicamente ativo. Por causa dos seus grupos éster, ele age como um solvente super agressivo. Ele é capaz de dissolver materiais que, até então, eram considerados totalmente seguros para trabalhar com diesel. E essa tabela mostra exatamente onde esse ataque acontece. As vedações de borracha nitrílica, conhecidas como Buna-N, que são super comuns em qualquer planta, são simplesmente destruídas pelo biodiesel. Elas amolecem, incham e, claro, falham. A única saída? Uma substituição em massa por materiais mais resistentes como Viton ou Teflon. Agora pare e pensa no tamanho desse trabalho numa planta industrial inteira. É uma tarefa gigantesca. Bom, e como se o problema físico e o químico já não fossem o bastante, a gente chega agora na ameaça que é talvez a mais traiçoeira de todas. Um problema que está literalmente vivo. Um inimigo biológico que cresce dentro dos tanques e que tem potencial para causar um colapso estrutural. É quase como uma receita de bolo para o desastre. Olha só. Primeiro, o biodiesel tem uma capacidade enorme de absorver água direto do ar. Segundo, essa água mais densa vai parar no fundo do tanque, formando poças. Terceiro, nesse ambiente sem oxigênio, bactérias anaeróbicas encontram o paraíso. E o passo final, elas começam a metabolizar compostos e a produzir ácidos, que literalmente comem o aço do tanque por dentro. Esse fenômeno terrível tem nome. É a corrosão induzida microbiologicamente, ou MIC. E pessoal, não pensem que isso é uma ferrugem comum, não. É muito pior. É um processo de corrosão superacelerado e concentrado, que pode furar a chapa de aço de um tanque de armazenamento em tempo recorde. É um risco estrutural seríssimo. Ok, então a gente tem um problema hidráulico, um químico e um biológico. Diante dessa tríade de riscos, qual é a saída?
A resposta está na boa e velha disciplina da engenharia, na gestão proativa e, principalmente, em não subestimar a complexidade dessa mudança. A boa notícia é que a engenharia já tem as ferramentas para lidar com isso. O caminho seguro passa pela adesão rigorosa a códigos de integridade mecânica, como o API 650 para tanques e o API 570 para as tubulações. Esses códigos basicamente obrigam a realização de inspeções detalhadas e planos de adequação para garantir os equipamentos continuem seguros para operar, mesmo com o novo combustível. E essa, no fim das contas, é a grande lição. A transição energética é fundamental, claro, mas ela não pode ser feita de qualquer jeito, atropelando a segurança. O progresso em direção a um futuro mais sustentável só é possível, só é real, se ele for construído sobre uma base sólida de integridade mecânica. Ignorar esses riscos não é acelerar o futuro, é na verdade programar o próximo desastre.